Então, Robson. Então, nós temos a primeira fase, Darcy, que é a negação. Quando você perde alguma coisa, a primeira coisa é negar que aquilo realmente aconteceu e culpar alguém que não seja você. Então, vamos dizer que quando há o falecimento de alguém, ele Pode fala... vir e voltar, viu, Amanda? Ele fala, quando há o falecimento de alguém, a primeira coisa que ele faz é culpar o médico, é culpar o hospital. Eu vivenciei... Eu não acredito. Eu vivenciei uma história no hospital de um pai que a esposa tinha falecido e pegou a filha e falou, tá vendo esse hospital? Foi ele que matou sua mãe. Então ele começa a negar que aquilo realmente aconteceu e ele precisa achar culpados para isso. Tá. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Vamos para a segunda, Amanda, por favor. Raiva. Então, a partir do momento que você vivenciou a negação, ou seja, começa a perceber que realmente aquilo aconteceu, você entra num processo de raiva. Então a pessoa ela fica agressiva, ela, por exemplo, se faleceu a mãe, o pai começa a evitar a criança, que é a forma que ele tem de falar, olha, ela me lembra a minha esposa, essa criança me lembra a minha esposa, então eu vou evitar. Começa tem muitas pessoas que aumentam a libido sexual, nesse período de raiva, que é uma forma de ele conseguir esquecer o que está acontecendo. Então, cada um tem uma raiva diferente, que pode ser não aquela raiva agressiva de quebrar coisas, mas ela pode ter comportamentos de fuga, que é também uma forma de raiva. É essa fase que dá um vazio no estômago, aquelas enxaquecas, a pessoa... Sim, começa a acontecer tudo. Começa, vamos usar um termo antigo, né? Começa a cair a ficha, né? De que ela realmente, aquela pessoa não vai voltar mais, que aquela situação realmente aconteceu, que ninguém é culpado e ela vai ter que vivenciar com isso. Então ela começa com raiva dela mesmo, ela começa a se questionar se os comportamentos que ela teve não poderiam ser diferentes e ela começa a vivenciar, peraí, eu sou o problema, eu que acabo acontecendo, então começa... É que nem comprimido para gripe, gente. Comprimido para gripe não cura a gripe. Você vai sentir-se melhor com os sintomas até o tempo te curar. Isso. Tome durante 10 dias que 10 dias a gripe vai embora mesmo. Mas ele precisa vivenciar essa raiva. Quando chega pessoas em consultório que estão nesse período da raiva, nós instruímos a ele a botar isso para fora, sempre escrevendo. Uma brincadeira que eu sempre faço, mande e-mail para você mesmo, né? Tá sentindo raiva? Manda e-mail para você mesmo. Que depois você lê e vai falar, nossa, eu estava pensando isso. Será que realmente estava certo? Tem várias situações. Muito interessante. Vamos para a terceira fase. Nós temos ali a barganha. Tá. Então, a partir do momento que você negou aquilo, culpou alguém, depois você percebeu que a culpa não é daquele local, não é daquela pessoa. Aí ele começa, o processo de raiva, depois ele começa a barganhar. O que é barganhar? Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, ele não fez tudo o que ele queria na vida, então eu vou fazer. Então, a partir de hoje, eu serei diferente. A partir de hoje, vou fazer tudo diferente do que ele fez. Vou dar um exemplo pessoal que é interessante. Quando meu pai faleceu, muitas coisas que ele queria fazer, uma delas era conhecer a Cataratas do Iguaçu. Então, todo mundo falou assim, não, olha, como ele não conheceu, agora todo mundo vai conhecer. Né? E algumas pessoas até hoje não conheceram esse local. Então, você faz um acordo com o universo ou com a religião que ele segue e fala, então já que ele não vivenciou tudo, eu vou fazer isso por ele. Mas só coisa boa pode assumir também? Não sei, mas é interessante que 90% da barganha eles não cumprem. Só para ter uma negociação. Só falar, tá vendo? Ele não cumpriu, ele só trabalhou, eu não vou fazer isso, eu vou ter meu tempo mais livre. Perfeito. E ele acaba depois... Não vou ser bobo, entre aspas, que nem ele. E depois acaba indo... até os últimos dias da vida dele, isso comigo não acontece. Não vai acontecer, e ele faz essa barganha que também é um processo de luto, mas depois ele acaba voltando da mesma forma. E o tempo passando, que é o tempo, repito, que vai curá-lo. Vai curá-lo. É o tempo. Vamos então para a quarta fase, Amanda, por favor. Nós temos aí essa é brava, hein? A depressão. Mas a depressão não é aquela doença que é transtorno depressivo que nós falamos falamos muito por aí. A depressão é justamente quando ele começa a olhar que tudo aquilo que ele barganhou, ele não vai fazer. Então, vamos dar um exemplo. Ele perde o emprego. Então, foi um luto para ele. Aí ele fala, se eu tivesse feito diferente, próximo emprego eu não farei assim. A empresa que foi ruim, não me pagaram, tal. Depois ele percebe que eu vou fazer diferente na próxima empresa. Depois ele descobre que ele não está fazendo diferente
Então ele se sente depressivo, se E sente talvez ele tenha mal. feito até um péssimo negócio de sair do emprego A e ir para o B. E ele começa nesse momento. Vamos pegar o luto do ente querido. Nesse momento ele fala assim, peraí, eu não vou cumprir. Eu falei que eu vou fazer diferente dele, mas eu não vou cumprir. E aí começa a baixar a tristeza. Ele fala, peraí, ele faleceu mesmo, ele não volta mais. E aí entra o processo de choro. Tem muita gente que chega no processo de depressão e que começa a chorar. Tá, Ele não chora antes, mas ele chega nesse processo. tá. Com o passar do tempo, nós chegamos à quinta fase, que é a mais tranque, que nem disse. É a aceitação. Essa aceitação pode durar. A pessoa pode chegar nessa fase em 1 ano, em 1 mês, como eu já tendo pessoas, Darcy, que estão nessa fase, não chegaram na fase de aceitação e já são 15, 20 anos. A pessoa perdeu o ente querido, perdeu Mesmo o com pai, tratamento, Robson? mesmo com tratamento, porque ela não consegue evoluir nas fases. Ela fica na negação e não sai da negação. Eu atendi no consultório uma moça que ela perdeu o pai há 14 anos atrás. E até hoje ela não aceita que ele foi embora, ela fala da instituição, ela critica a própria mãe, ela critica até o convênio funerário. Mas em nenhum momento ela olha para ela que ela tem que evoluir para frente. E o que acontece? Ela fica patinando na vida dela, ela fica o tempo todo querendo que isso volte e culpando os outros. Então, mesmo em terapia, ela foge muito da terapia. Quando você começa a trabalhar esses assuntos com ela acaba fugindo. Está tocando em assunto que ela não está gostando. Ela vai embora, ela some e depois ela reaparece. Mas ela não passa de fase, ela se recusa a passar de fase. Porque na situação que ela está vivenciando, na família, é cômodo para ela estar na situação da negação, de culpar alguém por o que está acontecendo. Uma coisa que eu vi também, achei interessantíssima, a gente precisa tomar muito cuidado, é o comprometimento com as crianças, não é? Da família. Geralmente ainda tem adolescentes, ou tem crianças mesmo, de 6, 7, 8, 9, 10 anos, que reagem também como um reflexo daquilo que o pai ou a mãe estão praticando, né? É importante, quando se fala de criança, entender qual é a visão da família sobre o luto. Então, pais é importante. A gente dá muita dica, fale sobre sexo com o seu filho. Fale sobre luto com o seu filho também. Fale sobre morte, sobre finitude. É difícil? É, porque às vezes nós mesmos não sabemos lidar com isso. Mas é importante que a criança entenda que tudo tem um começo, meio e fim. E o importante, ocorrer um falecimento na família, não mintam. Olha, ele foi buscar um pão e daqui a pouco ele volta. Ou ele foi trabalhar longe e depois ele volta. Está viajando. Está viajando. Baseie-se no que a família acredita do luto. Teve um caso interessante que eu atendi aqui em Santo André, uma mãe que me chamou para que eu ajudasse a dar a notícia para os filhos, ela tem um casal de filhos, que ela estava com uma doença terminal. Então, estava já fadado para ela falecer, porque ela não tinha cura. Então, ela veio até lá para que eu ajudasse a dar notícia para os filhos. Então, ter todo esse sistema do que é importante, o que é o pertencer, o que é o começo, meio e fim, o que ela acredita. Então, foi um processo bem demorado. Não que a pessoa não vá, não, quando acontece não vai ligar. Não, mas vai suavizar, inclusive vai percorrer com maior facilidade essas cinco fases. Essas 5 fases, né? Todos nós vivenciamos essas fases, todos nós. Cada um à sua maneira e cada um a seu tempo. Sabe onde é que eu não vi aí nessas fases, o Robson, me permita eu te perguntar? É o arrependimento, não é? Porque todos nós temos arrependimento. Quando a gente perde um amigo, uma pessoa, e às vezes perder não precisa nem falecer, não é? Você sempre se arrepende. Puxa, eu ia falar aquilo, não falei. Eu ia dar um presente, está aqui guardado, ainda não dei, agora não vou. É um período importante também, né? Entra na barganha, né? A barganha tem muito isso, né? Entra na barganha. Eu ia entregar isso, não conseguia, então agora eu vou aproveitar o que eu tenho hoje, eu vou dar valor ao que eu tenho. Entra no conceito da barganha. Porque sempre quando há um arrependimento, você precisa negociar algo. Olha, esse amigo eu perdi, não consegui falar o que eu queria, mas o próximo amigo eu não vou deixar isso acontecer. Agora, para terminar, o Robson, já estamos quase em cima da hora, né? Milhares de pessoas irão aos cemitérios amanhã, não é? E vão reagir das mais variadas formas, não é? É para se ir contente, é para se levar uma flor com alegria, não é?